Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar uma arte marcial moderna que une o melhor de duas potentes modalidades, o kickboxing e o jiu-jitsu. Estamos falando do Kick-Jitsu, um esporte inovador nascido na Itália, na década de 1980, que combina a velocidade e os poderosos golpes do kickboxing com a eficiência das técnicas de controle e finalização do jiu-jitsu. Regulamentado pela UACO, e com uma crescente popularidade, o Kick-Jitsu tem se espalhado pelo mundo, destacando-se pela sua versatilidade e adaptabilidade no combate. Prepare-se para conhecer mais sobre essa fusão explosiva de técnicas e estratégias que promete conquistar os praticantes de artes marciais de todos os cantos. O contexto da década de 1980, a influência do kickboxing e do jiu-jitsu. Durante os anos 1980, o kickboxing estava em ascensão, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, onde o esporte começava a se popularizar com base em suas raízes no karatê e no muay thai. O kickboxing, com suas intensas trocas de golpes de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, era amplamente praticado como uma arte marcial voltada para a luta em pé e a construção de resistência e força. Ao mesmo tempo, o jiu-jitsu, mais especificamente o jiu-jitsu brasileiro, começava a ganhar destaque globalmente, principalmente após a família Gracie dominar as primeiras edições do UFC no início dos anos 90. O jiu-jitsu brasileiro ofereceu uma abordagem prática para o combate no solo, com um forte enfoque em técnicas de torções, projeções e finalizações, que se mostraram eficazes contra oponentes mais fortes ou maiores fisicamente. Essa combinação de técnicas de pé do kickboxing e de chão do jiu-jitsu se mostrava uma lacuna no mundo das artes marciais, e o mestre Patrizio Rizzoli, um influente mestre de kickboxing e jiu-jitsu na Itália, percebeu o potencial de criar um novo sistema que integrasse essas duas abordagens. Ele vislumbrou um esporte que aproveitasse o melhor dos dois mundos, a intensidade do kickboxing e a eficácia do jiu-jitsu no controle e finalização, e que fosse aplicável tanto para a defesa pessoal quanto para as competições de alto nível. A criação do Kick-Jitsu, a fusão de técnicas. Patrizio Rizzoli foi fundamental na criação do Kick-Jitsu. Ele iniciou os primeiros experimentos no final da década de 1980, em um contexto onde o kickboxing já possuía uma forte presença na Itália, e o jiu-jitsu estava começando a crescer em popularidade, impulsionado pelo sucesso do UFC e a globalização das artes marciais. A proposta de Rizzoli foi criar um sistema híbrido que combinasse os elementos característicos do kickboxing, como socos rápidos, chutes poderosos, joelhadas e cotoveladas, com as técnicas de grappling do jiu-jitsu, como projeções, torções e submissões. A ideia era que os atletas pudessem transitar de maneira fluida entre a luta em pé e a luta no solo, adaptando-se facilmente a qualquer situação de combate, seja em uma troca de golpes ou em uma tentativa de imobilização. Além disso, Rizzoli também buscava construir um esporte que não fosse apenas eficiente em competições de combate, mas que também fosse acessível a pessoas que quisessem aprender autodefesa de forma eficaz. Esse aspecto de defesa pessoal ajudou o Kick-Jitsu a se destacar como uma modalidade com grande potencial para um público mais amplo. A estruturação e regulação do Kick-Jitsu. Nos anos seguintes à sua criação, o Kick-Jitsu começou a se organizar como um esporte formal. A UACO, World Association of Kickboxing Organizations, a Federação Internacional de Kickboxing, reconheceu o Kick-Jitsu como uma modalidade oficial de esportes de combate, ajudando a regulamentá-lo e estruturá-lo de forma adequada. A UACO Itália, a entidade nacional da Itália, estabeleceu as diretrizes técnicas, regras de competição e programas de treinamento. Em 1990, a UACO Itália reconheceu oficialmente o Kick-Jitsu como uma modalidade, com uma comissão técnica nacional para regular o esporte, presidida por Patrizio Rizzoli. Ele também assumiu a função de diretor técnico nacional, sendo uma das figuras centrais na propagação do esporte no país. Sob sua liderança, o Kick-Jitsu se espalhou rapidamente por diversas regiões da Itália, com maior destaque para as regiões da Toscana, Calábria e Ligúria, onde a modalidade encontrou um terreno fértil para seu crescimento. As academias que já ofereciam kickboxing começaram a integrar as técnicas de jiu-jitsu, formando campeões e atletas especializados, e proporcionando ao esporte uma comunidade crescente e dedicada. Expansão e internacionalização.
Embora o Jiu-Jitsu tenha suas raízes na Itália, o esporte gradualmente começou a ganhar visibilidade em outros países. As competições nacionais se tornaram um ponto de referência para os lutadores de kickboxing e jiu-jitsu, sendo uma ótima oportunidade para testar suas habilidades em um sistema híbrido. À medida que mais atletas internacionais começaram a praticar o esporte, o Jiu-Jitsu foi lentamente introduzido em outras partes da Europa, como na França, Alemanha e Reino Unido, e até em outros continentes. Com a contínua organização de campeonatos e a colaboração com outras entidades de artes marciais, o Jiu-Jitsu continua a se expandir, com novos países adotando a modalidade e mais lutadores se dedicando ao treinamento dessa combinação única de técnicas. O futuro do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, sendo um esporte relativamente novo, ainda está em processo de amadurecimento e expansão. Com o trabalho contínuo da UACO Itália e a supervisão de Patrizio Risoli, o esporte está se consolidando como uma modalidade completa que oferece aos praticantes uma excelente base tanto para a competição quanto para a defesa pessoal. Hoje, o Jiu-Jitsu é visto como uma abordagem moderna e eficaz ao combate, unindo o melhor dos golpes de kickboxing com a precisão e controle do jiu-jitsu. Com uma base sólida na Itália e crescente popularidade em outros países, o Jiu-Jitsu tem tudo para se tornar uma modalidade internacionalmente reconhecida no futuro, com mais competições e eventos que atraem um número cada vez maior de praticantes. O Jiu-Jitsu exige uma ampla gama de habilidades e técnicas, e sua principal característica é a fluidez na transição entre as duas fases do combate, em pé e no solo. Características das técnicas utilizadas no Jiu-Jitsu compõem o kickboxing, com sua ênfase em golpes rápidos e poderosos, forma a base das técnicas de ataque do Jiu-Jitsu. Socos. Jab, um soco rápido e direto com a mão da frente, utilizado para manter a distância e preparar outros ataques. Direto, um soco forte com a mão de trás, frequentemente usado em combinação com o jab para criar um ataque eficiente. Uppercut, um soco ascendente que visa o queixo ou a parte inferior do rosto do oponente. É eficaz em ataques a curta distância. Cruzado, um soco curvo, direcionado para a cabeça ou o tronco do oponente. Utilizado para ataques em ângulos diferentes, tornando-se difícil de prever. Chutes. Chute frontal, um chute direto para a parte superior do corpo ou para o tronco do oponente. É eficiente para manter a distância ou desestabilizar o adversário. Chute circular, um dos chutes mais populares, que é executado com um movimento circular e pode atingir a cabeça, tronco ou pernas do oponente. No Jiu-Jitsu, é combinado com quedas rápidas no chão após o chute. Chute baixo, um golpe rápido e potente, geralmente direcionado para as pernas do oponente, com o objetivo de enfraquecer sua base e mobilidade. Chute giratório, um chute realizado com rotação do corpo, que pode ser extremamente eficaz se executado corretamente, com grande força e velocidade. Joelhadas e cotoveladas. Joelhada frontal, utilizada principalmente em curta distância, essa técnica é perfeita para ataques a partes vulneráveis, como o tronco ou a cabeça do oponente. Pode ser executada tanto em pé quanto durante a transição para o clinch. Cotovelada, um golpe devastador, utilizado em situações de clinch ou quando o oponente está muito próximo. Pode ser direcionado ao rosto, cabeça ou tronco. Defesas. Bloqueios. Bloqueio de chutes e defesa de socos. Essas técnicas são fundamentais para neutralizar os ataques do oponente e abrir caminho para um contra-ataque eficaz. Esquiva. O movimento de esquiva é uma parte crucial da estratégia do Jiu-Jitsu, permitindo ao lutador evitar ataques e preparar-se para a resposta imediata. Técnicas de Jiu-Jitsu no Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, com seu foco em grappling e submissões, proporciona uma base sólida para o combate no solo. Projeções e quedas. Técnicas de arremessos. O Jiu-Jitsu incorpora várias quedas e projeções do Jiu-Jitsu para levar a luta ao solo. Essas técnicas são fundamentais quando o lutador deseja dominar a luta em uma posição mais controlada ou forçar seu oponente a cair. Incluem projeção lateral, projeção interna, arremesso de quadril. Controle de posições no solo. Posição de montada, uma posição dominante onde o lutador está em cima do oponente, geralmente aplicando socos, cotoveladas ou pressionando para forçar uma submissão. Posição lateral,
Aqui, o lutador controla o torso do oponente com seu próprio corpo, mantendo-o imobilizado e restringindo seus movimentos. Guarda. O lutador no solo utiliza suas pernas para controlar o oponente, seja para prevenir golpes ou para buscar uma submissão. Finalizações. Chave de braço, uma das técnicas mais famosas do jiu-jitsu, onde o praticante utiliza as pernas para forçar o braço do adversário em uma posição de torção. Triângulo, uma finalização com as pernas que envolve o pescoço do oponente, utilizando uma combinação de controle de guarda e torção. Kimura, uma chave de braço que trabalha a rotação do ombro do oponente, podendo ser aplicada tanto de pé quanto no solo. Estrangulamentos, técnicas de estrangulamento, como o guilhotina e o mata-leão, são comuns no Kick-Jitsu e têm grande eficácia no controle de oponentes durante a luta no solo. Contra-ataques. Defesa de queda. O Kick-Jitsu também inclui técnicas de defesa contra quedas e projeções, como o uso de pés de apoio e o controle do equilíbrio para evitar ser derrubado no solo. Controle de pulso e manipulação de articulações, técnicas para neutralizar as ações do adversário, como torções de pulso ou chave de tornozelo, para impedir que o oponente recupere a posição ou inicie uma ofensiva. Integração das técnicas de kickboxing e jiu-jitsu no Kick-Jitsu. A verdadeira força do Kick-Jitsu reside na capacidade de combinar as técnicas de kickboxing com as de jiu-jitsu de forma fluida e eficiente. O sistema de combate permite que o praticante transite entre golpes rápidos e potentes enquanto mantém a habilidade de controlar e finalizar seu oponente no solo. Transição de pé para o chão. O Kick-Jitsu permite uma transição rápida entre a luta em pé e no chão. Após um golpe bem-sucedido com socorro ou chute, o atleta pode rapidamente movimentar-se para o chão e começar a trabalhar em projeções ou controle posicional. Combinação de ataques. Durante o combate, o lutador de Kick-Jitsu pode usar chutes e socos como distrações para preparar uma queda ou para se posicionar de maneira mais vantajosa no solo. Aplicação de finalizações após quedas. Uma queda bem-sucedida pode ser seguida de um controle de posição no solo, criando oportunidades para submissões e imobilizações, onde a habilidade do jiu-jitsu entra em cena para garantir a vitória. As técnicas de kickboxing e jiu-jitsu no Kick-Jitsu se complementam perfeitamente, criando um sistema de combate altamente eficaz e dinâmico. Com a integração de socos, chutes e ataques de curta e longa distância, combinados com as habilidades de controle e finalização no chão, o Kick-Jitsu oferece uma abordagem abrangente para a luta, onde o praticante pode transitar entre diferentes fases do combate com fluidez e eficácia. E assim, o Kick-Jitsu se afirma como uma arte marcial moderna e completa, que não apenas combina golpes em pé e no chão, mas também oferece aos seus praticantes uma abordagem multifacetada do combate. Seja para quem busca a agressividade e a potência dos ataques ou a sutileza e controle das finalizações. Se você gostou desse mergulho no universo do Kick-Jitsu, não deixe de se inscrever no Mundo Marcial e ficar por dentro de mais conteúdos sobre as artes marciais mais inovadoras e emocionantes do mundo. Até o próximo vídeo.